você bate o olho e, pô, vai ser difícil para os alagoanos na terceira fase da Copa do Brasil, independente do adversário, todos eles são favoritos diante de CRB ou CSA. Mas já que não tem como fugir, vou montar aqui uma escala classificando entre três categorias qual seria o adversário mais acessível para os alagoanos, partindo para os adversários mais complicados também. Montei aqui uma escala de os mais complicados, ainda são complicados e o dá para sonhar. É óbvio, todos eles são muito complicados, todos eles chegam com favoritismos diante dos alagoanos e dá para sonhar contra todo mundo. Assim. A gente já viu os alagoanos fazendo história, o CRB já fez história em Copa do Brasil, CSA, ASA, temos nessa terceira fase da competição apenas CRB e CSA, e eu vou montar essa divisão aqui de categorias com vocês. Fique à vontade para deixar um pouco da sua opinião também, o que você está esperando para essa terceira fase de Copa do Brasil, qual é o adversário que você gostaria que a sua equipe pegasse nessa terceira fase. É bom pontuar que a CBF definiu nesse último domingo que o sorteio será na próxima quarta-feira, dia 9, às 15 horas, horário de Brasília. E logo após o sorteio eu vou estar trazendo também um pouco de uma avaliação já com o adversário, tanto de CRB como de CSA, definido. Para essa avaliação e para essa separação por categorias, vou olhar muito o momento das equipes, um pouco da equipe também, a sentido a nível de elenco e o que dá para pensar como algo positivo para os alagoanos diante dessas possibilidades. Vou começar de cima para baixo. Vou começar aqui olhando os adversários mais complicados. Fique à vontade também para opinar, tá? Mas olhando aqui, começando com os mais complicados, vou começando com o Flamengo por motivos óbvios de força de elenco, por projeção também na competição, por ser também o atual campeão, então isso leva um crédito também. O trabalho do Felipe Luiz tem um sucesso muito claro em 2025. É uma equipe que, apesar dos últimos jogos, né, diante do Vitória e também na Libertadores, trouxe ali algum sinal de uma oscilação, mas ainda assim é um dos mais complicados. Um outro, que é o Botafogo. O Botafogo, apesar de não ter feito um grande início de temporada, mas o início do Campeonato Brasileiro já traz um recado do que é o Botafogo daqui para frente, né? O grupo vai tomando uma forma, o grupo vai tomando um encaixe, então a gente tem aqui o atual campeão brasileiro. Partindo para mais um entre os mais complicados, vou colocar o Internacional, comandado pelo Roger. É difícil ou quase impossível bater esse Internacional jogando no Beira-Rio. A gente teve um histórico recente de um Internacional jogando contra um alagoano em Copa do Brasil e tomou muito suor, né? Foi pro CSA recentemente, inclusive, mas aquele Internacional para esse é algo totalmente diferente. O Alan Patrick vem jogando muito bem, o Wesley sendo uma das boas figuras, o Internacional que perdeu o Wanderson pro Cruzeiro, mas tem o Borré, tem o Ener Valencia, enfim, um grupo Bernabé na lateral, um grupo que dispensa comentários. Acredito que, até corrigindo aqui, acredito que essas três equipes são as mais complicadas, assim, sobrando as mais complicadas dessa terceira fase. E aí a gente vai seguindo a lista com o fator Palmeiras, apesar de ser um Palmeiras que não vem muito bem a nível de derrota para o Corinthians na final do Campeonato Paulista, a nível de desempenhos também no Campeonato Brasileiro, vem de um jogo, pelo menos logo após eu estou gravando o jogo diante do Sport, e foi um jogo em que o Palmeiras, se não há uma falha da arbitragem, muito provavelmente não iria vencer, mas ainda tem a força do grupo do Abel. Eu poderia colocar muito a partir do momento, talvez aqui no ainda são complicados, mas vou colocar o Palmeiras nesse fator aqui entre as principais forças. Acho que olhando para as principais forças dessa terceira fase, eu coloco essas quatro equipes. Mas seguindo aqui no ainda são complicados, se você tiver alguma opinião a mais, pode colocar, tá? Não vou colocar o Corinthians nesse primeiro degrau pelo fator Corinthians. Olhando assim, vem de um grande resultado no Campeonato Brasileiro, mas que foi agora contra o Vasco, mas a nível de Sul-Americana, a nível de pré-Libertadores foi um Corinthians que passou alguma insegurança, mas vou colocar o Corinthians aqui
nesse grupo do ainda são complicados, né? Um grupo comandado pelo Ramon Dias, Corinthians que tem o Memphis jogando bem, que tem Yuri Alberto jogando bem, que tem um crescimento na linha defensiva também, então já está aqui nessa lista do ainda são complicados, na minha opinião. Outra equipe que eu também coloco nesse fator do ainda são complicados é o Bahia, do Rogério Ceni, que na Copa do Nordeste sobrou na primeira fase, inclusive diante do CSA no Rei Pelé, colocou a equipe reserva e foi muito bem. No Campeonato Brasileiro tem 2 empates, né? Um dentro de casa, comprometido por conta da expulsão diante do Corinthians, e um fora de casa na Vila. Na pré-Libertadores foi bem, na Copa do Nordeste foi bem também, então coloco aqui o Bahia no segundo degrau de equipes complicadas. Partindo também seguindo para esse segundo degrau, eu vou colocar as equipes mineiras, tá? Deixa eu botar aqui para cima, tanto o Cruzeiro, confesso que aqui o Cruzeiro eu poderia colocar no Dá Pra Sonhar, vou deixar até o Cruzeiro aqui de fora, colocar primeiro o Atlético que tem um grupo melhor do que o da última temporada, apesar da saída do Paulinho, tem um fator mando de campo muito forte, todas elas têm um fator mando de campo muito forte, mas acredito que mesmo não estando na MRV Arena, podendo jogar no Mineirão, tem esse fator que deve ser considerado. O CRB sentiu muito isso na última Copa do Brasil. E aí eu coloco também, apesar de não ser um Atlético brilhante, apesar do título mineiro, eu coloco aqui o Atlético nesse segundo degrau. Segundo degrau também que eu vou colocar o Fluminense, principalmente pelo fator agora Renato Gaúcho. Se tivesse com o Mano Menezes ainda, eu poderia pensar em colocar o Fluminense aqui nessa lista de baixo, mas com o Mano, né, já deu um primeiro recado na estreia dele no Campeonato Brasileiro, coloco aqui o Fluminense nesse segundo degrau. Seguindo aqui na lista, São Paulo, né, apesar de ser um São Paulo também sob algumas contestações, São Paulo sob algumas críticas, não estreou bem no Campeonato Brasileiro, eu coloco aqui o São Paulo sim nessa lista do ainda são complicados. Seguindo aqui, até reduzir um pouco o tamanho das equipes, tamanho do escudo, seguindo aqui nessa lista, vou com o Santos, né? O Santos que, apesar de não ter estreado bem, ainda tem uma força relevante, olhando para o grupo, olhando para o que se tem de projeção para o Santos nessa temporada, mesmo sem a figura do Neymar. Acho que tem um Santos que tem um grupo muito forte também. Partindo aqui um pouco mais para cima, vou com o Grêmio. O Grêmio que, olhando para o que se tem de projeção do Grêmio, principalmente a nível de campeonato brasileiro, se tinha um Grêmio muito cotado para lutar na parte de baixo, mas é um Grêmio que teve uma estreia positiva diante do Atlético, até perdeu na segunda rodada para o Ceará no Campeonato Brasileiro, mas é um Grêmio que, acima de tudo, gera alguma desconfiança pelo desempenho na própria Copa do Brasil. Nas 2 primeiras fases passou nos pênaltis, mas a estreia no Campeonato Brasileiro trouxe um impacto positivo e a estreia também na Conmebol trouxe um impacto positivo. Então coloco aqui o Grêmio nessa lista de ainda são complicados. Assim como eu vou colocar também a equipe do Bragantino. Tenho alguma dúvida, tá? Eu acho que se tivesse um degrau entre o ainda são complicados e o dá pra sonhar, colocaria o Bragantino por lá, mas vou colocar aqui o Bragantino. É difícil colocar o Bragantino acima do Fortaleza e já também deixando um pouco do sinal do que eu vou falar do Fortaleza, mas assim, bora colocar o Bragantino aqui abaixo. Bragantino que teve uma reformulação e a perda do Evangelista, um dos grandes nomes do meio de campo, e é um Bragantino que vem se fragilizando temporada após temporada, nas 2 últimas a nível de grupo, a nível de elenco, mas só dando destacando o que eu destaquei no início do vídeo, tá? Não é porque eu tô colocando aqui não dá pra sonhar que eu entendo que vai ser fácil. Até eu ressaltei que todas essas equipes, todas elas são favoritas diante de CSA ou CRB. Mas eu coloco aqui um Bragantino, por exemplo, abaixo de um Bahia, abaixo de um Atlético, abaixo de um Fluminense, de um São Paulo. Então é muito a partir dessa avaliação. Outra equipe, e aqui eu acredito que talvez
seja a que gere mais desconfiança é o Atlético Paranaense. Assim, é o único que está na Série B, por isso que você está colocando aí? Também, mas não só por isso. Foi um Atlético que caiu na semifinal do Campeonato Paranaense. Foi um Atlético que, diante do Paysandu, não conseguiu desempenhar quase nada, principalmente no segundo tempo, apesar da vitória no Mangueirão. Então eu coloco aqui o Atlético entre as equipes mais acessíveis para os alagoanos, para as equipes do pote 2. Coloco aqui a equipe do Atlético Paranaense. Tem um Barbieri pressionado, tem um grupo ainda com alguns ajustes, então tá aqui o fator Atlético. O fator Fortaleza, pelo que se teve na própria Copa do Nordeste, foi um Fortaleza que em muitos momentos não passou tanta confiança, se tem um Vojvoda sob contestações, e se tem também o fator da final do Campeonato Cearense, então coloco aqui o Fortaleza nesse ponto do dá para sonhar. Também coloco nessa lista o Vasco, que passa também por um período de pressão, apesar da vitória na estreia do Campeonato Brasileiro, mas esteve na Sul-Americana, um Vasco que abriu uma grande vantagem sobre o Melgar, mas depois mostrou uma outra face do Vasco, deixando empatar um 3-1, tomou um empate na própria segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então eu coloco aqui o Vasco nessa lista, e o Cruzeiro também. O Cruzeiro eu fiquei em alguma dúvida sobre colocar um pouco acima. É um Cruzeiro com um grupo muito forte, né? Um Cruzeiro com um elenco com muitos nomes de peso, mas ainda, principalmente pelas mudanças que tiveram na comissão técnica, eu vejo o fator do Cruzeiro ainda num projeto de formatação. Então eu coloco, mas sem nenhuma dúvida, tem um Atlético Paranaense entre as equipes, talvez, ou a equipe mais fácil, entre muitas aspas, para essa terceira fase de Copa do Brasil, olhando os possíveis adversários de CRB e CSA. Lembrando, sorteio no dia 9, 15 horas provavelmente. O sorteio só vai acontecer às 4 da tarde, né, pelo padrão CBF de realizações de sorteio. E lá para as 17, 18 horas eu vou estar soltando um vídeo sobre os adversários dos alagoanos, mas tem sempre conteúdo por aqui sobre o futebol alagoano. Inclusive, estou soltando esse vídeo na segunda-feira, mas vou também trazer destaques de CRB e de CSA nesse final de semana. Não pude gravar, eu até fiz um pré-jogo do CRB, mas o pós eu não pude gravar. O do CSA também, graças a Equatorial, não vi o primeiro tempo. E aí veio o segundo tempo também, até vi o segundo tempo, mas eu fazer uma avaliação de metade de um jogo, não vou. Então, tá aí minha justificativa, mas talvez eu veja a repetição, só que eu soube também que tiveram alguns problemas na transmissão da NN, então não sei até que ponto vai dar para avaliar muito o primeiro tempo. Deixa a sua avaliação quanto a isso daqui. O que você vê desses pontos de classificação? Quem você acredita que é o adversário mais complicado possível e o mais simples também? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui. Até a próxima.